Renata, presta atenção. O estrago foi tão grande que o Cruzeiro fez com o Atlético que a direção está reunida tratando sobre o substituto, atenção, sobre o substituto do Cuca, que pode cair pelas próximas horas. Passou por uma... Deitou. O Cruzeiro na deitou. verdade, o Cruzeiro tem duas casas lá em Belo Horizonte, Cicinho. E o torcedor atleticano não tem que Na verdade aguentar é essa, você tem que falar isso aí, Cicinho. Vamos reagir ao programa Jogo Aberto, que se rendeu ao Cruzeiro após o Cruzeiro destruir com o Atlético Mineiro. Cuca colocou o cargo à disposição, provavelmente não vai ficar no Atlético. Esse vídeo está muito bom, rapaziada. Mas antes de passar o vídeo, que é pedido importante, se não for inscrito no canal, inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo. Olha, a Copa do Brasil é um desejo coletivo. Quem deu um grande passo com 2-0 no placar foi o Cruzeiro. E tudo na Arena MRV, na casa do Atlético. E já pode ser que tenha uma saída do Galo, hein? Não tem nada confirmado, mas eu vou contar. Encontro de rivais e de velhos conhecidos. Além do Atlético, o Cruzeiro reencontrou Dudu, que deixou o clube neste ano em meio a polêmicas. E por falar no atacante, ele que assustou pela primeira vez no clássico neste chute. O Cruzeiro respondeu à altura nesta cabeçada. O Atlético voltou a viver um bom momento no primeiro tempo nesta blitz, que quase terminou no gol de Hulk. O Cruzeiro se organizou e assustou o rival neste chutaço de Wanderson que passou muito perto. 0-0 só na primeira etapa, porque logo no início do segundo tempo, com Fabrício Bruno e Caio Jorge, aqui mesmo, neste gol, o Cruzeiro foi letal e abriu uma grande vantagem para o jogo da volta. Havia um clarão na minha frente, deu para dar uma arrancada boa. Quis sim chutar pro gol, mas não esperava que ia sair tão meio que de uma forma lenta a bola daquele jeito, mas o mais importante é que fiz o gol e que abriu o caminho da nossa vitória. O Atlético sentiu o gol e o Cruzeiro assumiu as rédeas do jogo. Aos 15 minutos da segunda etapa, Caio Jorge tentou encobrir Everson. Cuca respondeu com o banco. Sai Scarpa e Dudu, entra Rony e Reinier. Mas foi Caio Jorge quem falou mais alto, o faro do artilheiro, para aumentar a vantagem. A gente tem que ser realista, a gente não está jogando o que pode. Eu não tenho um prazo para te dizer, eu falo para você que eu faço o meu melhor. Tudo que eu posso, tudo que eu consigo, eu ponho em prática, eu faço o meu melhor. Eu não tenho um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar. Eu tenho vontade de trabalhar e fazer com que as coisas melhorem. Preciso ter confiança, estamos a jogar na casa do adversário, mas também já jogamos no Maracanã, já jogamos no Botafogo. É preciso ter confiança quando tivermos a bola e eu acho que isso melhorou a confiança com bola, a capacidade de circulação, a ligação do jogo. E isso foi importante para a construção dos golos. Já na saída para os vestiários, ainda rolou uma discussão entre jogadores e staffs dos dois times. O que aconteceu é que o pessoal estava comemorando ali com um grito de Cruzeiro. Eu falei para tomarem cuidado, que já tinham parabéns pela vitória, mas que tomasse cuidado porque aquilo podia desandar, não precisavam comemorar ali. Foi em cima disso que foi falado para alguns deles, mas nada de anormal. Em 5 confrontos aqui na Arena MRV, o Cruzeiro venceu o Atlético 3 vezes, empatou uma vez e perdeu apenas uma vez para o arquirrival. Fato é que o time do Cruzeiro, que já foi eliminado lá na Sul-Americana, até largou a competição, vem crescendo de rendimento coletivamente. E ontem o Cruzeiro esperou a hora certa para abrir o placar, para ampliar o placar, para se impor no jogo, porque tem qualidade técnica, porque hoje está muito bem entrosado e a gente vê que as jogadas funcionam e quando chega a bola no Caio Jorge, especialmente, normalmente é gol. O Cicinho é uma equipe hoje que é protagonista e o Galo, ele tem momentos como quando eliminou o Flamengo na Copa do Brasil, mas perder em casa é sempre um banho de água fria. É um banho de água fria e, assim, poderia até ter sido mais se o Cruzeiro... Não vou falar que levasse a sério, porque o Cruzeiro, na verdade, jogou para o gasto.
Nós vemos um Cruzeiro que vence no conjunto, né, o esquema tático, os jogadores ali, o meio de campo do Cruzeiro é muito forte e quando a bola chega no ataque, chega ali com muita qualidade, enquanto o Atlético Mineiro depende de individualidades, ou uma bola parada, saída do pé do Scarpa, ou senão o Hulk tentando jogadas individuais. Então a gente vê isso no Atlético Mineiro, enquanto o Cruzeiro é um elenco ali, um grupo muito fechado que joga por música, né? O Cruzeiro está jogando um futebol muito bonito. Quando colocou a bola no chão, a saída dos zagueiros de surpresa surpreendeu também o Atlético Mineiro. Então uma equipe muito bem treinada. Não que o Atlético não seja uma equipe treinada. A questão é que os jogadores do Cruzeiro entendem mais a linguagem do seu treinador, que deitou. O Cruzeiro Na deitou. verdade, o Cruzeiro tem duas casas lá em Belo Horizonte. E o Cicinho. torcedor atleticano tem que Na verdade aguentar é essa, isso. você tem que falar isso aí, Cicinho. Não, eu vou falar, não falo você. Tem o Mineirão e tem o MRV Arena, é isso aí. MRV Arena. Não, realmente o Cruzeiro jogou muita bola, enquanto o Atlético Mineiro fez um jogo horroroso, um jogo para ser esquecido. Mas tem um jogo da volta, encaminhou muito bem, né, essa classificação do Cruzeiro. Mas o Atlético Mineiro, como o maior de Minas, com certeza vai ser outro jogo lá no Mineirão. Eu não estou entendendo, o maior de Minas é o Cruzeiro, Não, Cicinho. um jogo não faz se apequenar. Jogo, é só se você pegar a história, irmão. Um jogo você não muda a história. A história, um o jogo maior você não campeão muda da a Copa história. do Brasil. Então tem que respeitar. Você dá um pitaquinho naquilo que o objetivo. Mas mudar a história, não vai mudar isso. Olha os títulos, quantos títulos o Minas. Cruzeiro tem e o Atlético tem, com todo respeito ao Atlético, o Cruzeiro com certeza é maior. E ontem o Cruzeiro mostrou que ele é organizado dentro de campo. Dentro de campo grandeza e fora na de história. campo. O Cruzeiro é organizado sim. tanto dentro e fora de campo. Então isso mostrou, refletiu dentro do campo. Olha, vou ter que chamar o Ronaldo, que é neutro, mais ou menos nessa história, né? Não é porque ele tem uma identidade com o lado azul mineiro, já jogou lá, inclusive. Mas tem um detalhe, Rona. É clássico, é tudo diferente. E eu acho que num clássico, quando você faz 2-0 na casa do adversário, você coloca uma super responsabilidade para o jogo de volta. O Galo vai desnorteado. Desnorteado e praticamente sem rumo. Porque, vou falar pra você, Cicinho, você tá aí batendo, soprando contra o vento, a farofa tá vindo tudo em cima de você, velho. Sabe por quê? Porque a festa, quem faz lá na Casa do Galo, o Cruzeiro tem feito. A história está dizendo isso. E aqui em São Paulo acontece a mesma coisa. Já foi lançado o Allianz Parque São Jorge. Nem vem. Nós estamos falando de Cruzeiro e Atlético, irmão. Quando você pega um adversário assim, desse tamanho, Edu, você tem que passar o trator. E o Galo sentiu isso. E a Renata falou do Hulk. Realmente, o Hulk ontem não estava bem. Não sei o que muito apagado no jogo. Muito apagado. Quando ele é bem marcado, quando ele não tem a liberdade costumeira, porque o Hulk é o jogador que, se ele tiver um espaço, ele chuta de longe, de média distância. Na área, ele sabe também resolver as coisas. Só que ele não teve chances. E esse é um mérito do Cruzeiro no jogo também. E acho até que foi pênalti no Dudu logo no começo. Acho que foi pênalti naquele lance que trança a perna. Eu acho que foi. Mas mesmo assim não tira a força da marcação desse time do Mas um Atlético Cruzeiro. ontem em campo, Renato, eu assisti esse jogo aí, acompanhei assim para ver essa questão tática. O Atlético não foi o Atlético que nós estamos acostumados a ver. Um Atlético, você pega o Renier, entrou na partida, até agora eu não sei do que ele entrou. Se ele entrou de atacante, de meio de campo, tomando cartão, perdendo muita bola, nervoso durante a partida. Então, assim, o Rony também não entrou bem. As substituições não fizeram efeito, porque os jogadores... o próprio menino que saiu do São Paulo, o Igor Gomes, quando ele entra, ele dá uma outra cara para o Atlético Mineiro, ele chega com objetividade e nesse jogo não apareceu. Então, assim, um Atlético irreconhecível, uma partida para se esquecer. Mas vem cá, você acha que de repente não é uma coisa que o cansaço, Renata? Porque o Atlético está em 3 competições. Com certeza. E o elenco do Atlético Só que não é... o Galo foi poupado pelo Cuca diante do São Paulo. Então... O Hulk não jogou contra o São Paulo. Então, reclamar do cansaço, ok, mas ele também pensou no aspecto físico no jogo do Brasileiro. E o Galo não está numa situação nem um pouco positiva. O Galo tem ali, está com o Inter, que está péssimo, não é? No Campeonato Brasileiro. Agora, ontem, o que aconteceu, uma discussão entre o técnico Cuca e o Paulo Pelaipe. São vários conhecidos, não é? Em outras situações já estiveram juntos, discutiram, trocaram palavras ásperas. E também chega uma notícia de que o Cuca teria colocado o cargo à disposição. Isso não está confirmado, ninguém ainda diz que sim, mas que no calor da história toda, do 2-0, de um resultado tão ruim,
o Cuca teria colocado o cargo à disposição. E aí, gente? É duro, né? Depois de um clássico, você perder em casa, com certeza tem essas cenas, né? De desabafar, de discutir, entendeu? E que desabafo, hein? Desabafo bastante. E isso acaba acontecendo depois de um clássico. Mas conhecendo tanto o Cuca como o Paulo Pelaipe é um cara extraordinário, um cara sério, correto, entendeu? Que eu tenho um maior respeito e gosto muito dele. E o Cuca também é um treinador que veste a camisa, que perdeu dentro de casa, ainda mais da forma como perdeu. Isso acontece e eu acredito que depois eles vão conversar e vão se resolverem. Oscilar não tem problema. O Cruzeiro em casa, no Mineirão, perdeu para o Ceará e para o Santos. Só que quando você tem um momento que é a hora da verdade, que é a definição de uma Copa do Brasil, o Cruzeiro na Sul-Americana falou, não é, vai nos atrapalhar, a gente quer vaga na Libertadores minimamente no Brasileirão, e tinha a Copa do Brasil, e é um time forte. E pelo que ele vem evoluindo coletivamente, não dá para esquecer do Cruzeiro, por mais que outros times grandes ainda estejam na competição. É uma equipe que tem tudo, na minha opinião, até para ganhar esse título, Ronaldo. Não dá para esquecer do Cruzeiro, mas tem o seguinte, Renata, sofreram também aí com a sua adaptação, com o seu treinador, com algumas peças que foram mudadas assim em cima da hora. E quando o Cruzeiro foi eliminado das outras competições, teve a pressão interna e a pressão dos torcedores também. Então agora nada mais justo que a entrega total numa competição forte, que eles estão vindo forte aí para essa competição para fazer a diferença. Mas sofreram também a adaptação, né? Porque quando teve a eliminação... Teve aquela do presidente com o Dudu, aquela discussão, para quem manda aqui é o treinador. Então aí mostrou, né? Teve que alinhar a equipe e foi na dor. Não foi no amor, não, foi na dor também. E para o Cruzeiro, o Dudu não fez falta. Não. Tô ansiosa para esse jogo de volta entre Cruzeiro e Galo. E vai ganhar na nossa arena. E o Corinthians foi lá e já ganhou a primeira. Prepara o lombo, porque o jogo de volta será esfarelamento que o Corinthians vai fazer com o Atlético Paranaense. Agora, sobre o jogo daqui ontem, Renata, presta atenção. O estrago foi tão grande que o Cruzeiro fez com o Atlético que a direção está reunida tratando sobre o substituto, atenção, sobre o substituto do Cuca, que pode cair pelas próximas horas. Passou por uma pequena cirurgia no ombro hoje de manhã, então estão só esperando a recuperação para o anúncio. É questão de tempo para a queda do Cuca. O Atlético já está analisando nomes para trocar o comando técnico de um treinador que, mais uma passagem pelo Atlético, vai mais pela mística, pela fé, que eu não brinco, pelo empirismo do que propriamente pelos processos, e não virou o trabalho do Cuca mais uma vez. Ora, se quiserem, analisem Odair Hellmann. É um técnico com experiência. Limitado! Ramon Dia Palilo. Lá em Porto Alegre tem dois. Gente, isso é campainha? Eu pedi o pessoal para trazer os negócios aí. Que isso, vem,